Fala galera, fala aluno, tudo bem? Hoje nós vamos responder uma questão voltada para o movimento também das leis de Newton, ok? Essa questão é uma questão muito simples, fácil de responder, como eu sempre venho botando questões alternativas, matemática e física, para vocês compartilharem um pouco das minhas resoluções. Sou discente do curso de Física do IF Sertão Pernambucano, certo? E esse meu projeto é justamente para passar o conhecimento de alguns alunos que não estão conseguindo resolver as resoluções de física dentro do curso da graduação. Ou até para pessoas que ainda estão aprendendo matemática, que já vão pegando o bizu, pegando a forma, o conceito de resolver questões, ok? Então, sem mais delongas, vamos lá, deixe o seu like, curta o canal, se inscreva, aperte o sininho para você receber novas notificações e vídeos novos que a gente vai estar colocando aqui no canal, ok? Vamos lá. Bom, um motor de um foguete de 142 quilos, incluindo toda a carga, ele produz uma força vertical, certo? Constante. A propulsão de 1.750 N, certo? No interior desse foguete, há uma fonte de alimentação de 17 newtons e está em repouso sobre o piso, ok? Primeira questão, ache a aceleração inicial do foguete, certo? Depois disso, a gente vai ter uma segunda questão que ele pede, quando o foguete acelera inicialmente, qual é a força que o piso exerce sobre a fonte de energia, certo? Então eu quero que vocês dêem um print, tentem resolver. Se vocês não conseguirem, aí vocês voltam, dá um play para a gente resolver junto essa questão, beleza? Pronto. Então, eu vou apagar essa segunda questão, mas nós já sabemos que o que ela pede, qual é a força que o piso exerce sobre a fonte de energia, certo? Eu vou apagar e depois no final a gente vem para a segunda questão, certo? Vou apagar aqui para dar mais espaço. Primeiramente, uma questão dessa, quando a gente tem corpos envolvendo gravidade, peso, força normal, a gente vai criar um diagrama de corpo livre ou diagrama da força, certo? Vamos supor que aqui seja o nosso foguete, certo? Vamos supor que aqui seja o foguete. Não está tão bonito, não sou muito bem em desenho, mas dá para a gente representar. Aqui nós vamos ter a força atuando, força da gravidade atuando sobre o foguete, que será a nossa força peso. E aqui teremos a nossa força normal, e a força de baixo para cima, ok? Dando o retorno da força da gravidade. E aqui nós teremos a força normal, que eu vou chamar também de força, certo? E vai ser a força, como a questão nos deu, a força de 1.750 newtons, que é justamente a propulsão, ok? Pronto, tendo isso em mente, o que é que a gente vai desenvolver desse diagrama do corpo? A questão nos deu também o peso do motor, certo? Do motor do foguete, que é 142 kg, certo? Tendo esses valores, tanto da massa como da força, vamos descobrir o peso que a aceleração da gravidade está atribuindo ao motor desse foguete. Então nós temos aqui o peso, ele é igual a massa vezes a aceleração, certo? A força resultante, certo? O somatório da força resultante é igual a massa vezes a aceleração. O peso é a massa vezes a gravidade, ok? Então o que é que nós vamos saber aqui? Nós sabemos que o peso, o somatório da força resultante é igual a força menos o peso igual a massa vezes a aceleração, certo? Quem é o peso? Vamos agora atribuir os valores que nós temos. Quem é a força? Nós sabemos que a força é 1.750. Menos o peso. Quem é o peso? O peso é igual a massa vezes a gravidade, que é igual a massa vezes a aceleração, certo? Então nós, repetindo, nós temos 1.750 menos, quem é a massa? Nós sabemos que a massa é a massa que o motor obtém, certo? Então nós temos aqui 142 kg vezes a gravidade. A gravidade nós vamos trabalhar com 10
metros por segundo quadrado. Então nós temos 142 vezes a gravidade, que é 10, certo? A massa, sabemos que é 142 vezes a aceleração. A primeira questão, ela quer saber a aceleração inicial. Então, essa é a nossa incógnita, a aceleração. Como a gente já tinha uma equação montada, agora vamos usar a matemática, certo? Nós temos 1.750 menos 142 vezes 10, nós temos 1.420, que é igual a 142A. Vamos trazer a incógnita para o lado esquerdo, será igual. Vamos trazer para a direita 1.700, só estamos invertendo, certo? Aqui nós teríamos os 142. 1.750 menos 1.420. Trazendo o 142, que está multiplicando para o outro lado da igualdade, nós vamos levar ele dividindo, ok? Vou apagar aqui. Você já entendeu, certo? Então nós vamos fazer essa continha de padaria aqui, ó, 1.750 menos 1.420. Nós temos 0, 3, 3 e 0. Então nós temos aqui que a aceleração é igual a 330 dividido por 142, certo? Vou pegar aqui minha calculadora rapidinho. Bom, você que está assistindo o canal, estiver gostando, deixe seu like, curta o canal, certo? Compartilhe, se inscreva, aperta o sininho de notificação para que você possa ajudar a aumentar, a crescer o canal para passar as informações e conhecimento para todos, certo? Então vamos fazer essa conta aqui rapidinho. Poderia fazer calculando, mas demorar muito tempo. Então eu uso a calculadora para o vídeo não ficar longo. 330 dividido por 142, nós vamos ter aqui uma aceleração igual a 2, eu vou utilizar três números significativos, 2,32, isso aqui em unidade de medida, metros por segundo quadrado. Então essa é a nossa aceleração que a primeira questão nos pediu. Então, gabaritado, vamos agora para a segunda questão. Já sabemos a aceleração. Para a gente não perder a aceleração, eu vou colocar ela aqui no canto. A aceleração é igual a 2,32 metros por segundo quadrado. Essa é a aceleração inicial que o foguete vai ter, certo? Apagando e tal. Vou apagar aqui também esse diagrama do corpo livre. Pronto, lembra que a segunda questão, ela nos pediu a força, se não me engano, a força que o piso exerce sobre a fonte de energia. Fazendo do mesmo modo, nós vamos criar aqui uma fonte. Tudo você vai utilizar o diagrama do corpo, ou o diagrama da força, como você quiser chamar, certo? Nós temos aqui a massa que não sabemos, certo? Isso aqui é a fonte de energia. Temos a força para cima, certo? E temos para baixo o peso. Nós não sabemos a massa. Como descobrir a massa? Nós sabemos que o peso é igual a massa vezes a gravidade. Essa questão, ela fala sobre, quando ela fala assim, no interior desse foguete, uma fonte de alimentação de 17 N está em repouso. Perceba que ele não falou que como o motor do foguete, que está a 1750 na força vertical. Então ele já disse que é força. Aqui a gente sabe que é peso porque a questão não fala de força, certo? Então, a gente sabe que o peso vai ser igual a 17 newtons, certo? 17 newtons. A massa é o que nós queremos saber. Então a gente repete a incógnita, o coeficiente literário, certo? Vezes a gravidade, que é 10 metros por segundo. Então nós vamos trazer para o outro lado da igualdade. Ficaria mais ou menos assim. A massa é igual a 17 sobre 10. Isso aqui vai ser igual a 1,7. Como a gente está trabalhando em unidade de medida, a unidade padrão é quilogramas, certo? Então nós temos aqui a massa igual a 1,7 quilogramas. Tendo isso, o que é que a gente vai obter? Sabendo que a
a massa, eu vou até colocar ela aqui em cima, a massa da fonte é 1,7 quilogramas, ok? Tendo isso, nós vamos agora voltar para aquela mesma equação. Lembra da soma das forças? O que a questão quer saber na segunda questão? A força. Ele quer saber a força que o piso exerce sobre a força que o piso exerce, certo? Sobre essa força aqui, ó, que tem esse sentido, certo? Na direção vertical, o sentido para cima, certo? Ele quer saber qual é essa força que aqui nós temos o piso, o plano, certo? Ele quer saber o plano reto, qual a força que está exercendo sobre a fonte. Então, para saber essa força, nós sabemos que a somatória da força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Então, nós temos a força menos o peso, certo? É igual a massa vezes a aceleração. A nossa incógnita da segunda questão seria a força. Então, nós temos a força, que não sabemos ainda. O peso, nós sabemos que é a massa vezes a gravidade igual a massa vezes a aceleração. A força é igual a menos. Quem é a massa? Nós descobrimos que a massa aqui é igual, a massa da fonte é igual a 1,7 kg, certo? Então nós vamos ter a massa, que é 1,7, vezes a gravidade, que é 10, igual a massa, 0,7, vezes a aceleração, que nós descobrimos na primeira questão, que é 2,32 metros por segundo, certo? Agora, nós vamos fazer o seguinte, se repete a incógnita, vamos fazer essa multiplicação, que seria menos 17, igual a 1,32. Vou fazer aqui rapidinho na calculadora. 1,7 vezes 2,32. Certo. Então nós vamos ter aqui 3. Vamos ter aqui 3, fazendo essa multiplicação, nós vamos ter 3,94. Poderia utilizar, mas a princípio o padrão é utilizar 3 números significativos. Então, 3,94 tá beleza. Vamos repetir a incógnita, nós queremos saber a força é igual a 3,94. O sinal tá negativo, a gente vai passar para o outro lado da igualdade, o 17 positivo. Certo? Então, nós vamos ter aqui 17 mais 3, 9, 4. Nós vamos ter 4, 9, 10, vai 1. Então, nós temos aqui que a força é igual a 20,94. Ou, arredondando, eu coloco aproximadamente 21 newtons. Certo? Então, essa é a força, essa força aqui. Essa é a força que o piso exerce sobre a fonte. Certo? 21 newtons. Ok? Então, obrigado por assistir o vídeo. Espero que tenham gostado. Essa foi a questão de hoje. Quem curtiu, deixa o like, compartilhe, se inscreve no canal, ativa o sininho. Muito obrigado, fica com Deus, boa sorte. Valeu!